Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para contar para vocês sobre a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que foi uma viagem cheia de perrengue. Eu vou contar para vocês como que foi que aconteceu. Como eu já contei em alguns vídeos aqui, eu sou tripulante de navios de cruzeiro e o meu último embarque no ano passado, em abril do ano passado, foi em Los Angeles. Então era a primeira vez que eu estava indo para os Estados Unidos e foi a primeira vez que eu estava embarcando numa companhia americana. E eu saí do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e eu tive escala no aeroporto de Nova York. E eu tava todo fascinado, porque era a primeira vez que eu tava indo para os Estados Unidos, e para muitas pessoas que me conhecem, eu sempre tive sonho de conhecer lá, desde a minha adolescência, quando eu comecei a aprender a falar inglês. Eu aprendi a falar inglês ouvindo música, então eu sempre tive um sonho muito grande de conhecer os Estados Unidos. E o que aconteceu na minha primeira viagem, quando eu fui para lá, que foi cheia de perrengue? Eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas para quem não sabe, muitos países você precisa de um visto para poder visitar, e os Estados Unidos é o país que mais exige visto, né? Se eu estiver bem informado. Então eu tirei o meu visto para poder ir para lá e eu saí de São Paulo, meu voo foi em torno de umas 9 horas, 9 a 10 horas, do aeroporto de Guarulhos até o aeroporto de Nova York. E quando eu cheguei lá, eu tinha escala lá no aeroporto, é uma conexão, e eu fui passar pela imigração, né? E aí, quando você chega no país, o primeiro aeroporto que você chega, você vai passar pela imigração. E depois dali, como eu estava indo para Los Angeles e já tinha passado pela imigração em Nova York, o meu voo de Nova York para Los Angeles foi um voo doméstico normal dentro do país. Enfim, o que aconteceu? Quando eu cheguei no aeroporto de Nova York, gente, a fila estava imensa para a imigração, porque tinha muitas pessoas. Eu devo ter ficado mais de uma hora na fila. Eu cheguei lá por volta de umas 7h30, 7h40 da manhã. Umas 7h20, eu acho. E eu tinha outro voo 9h30 da manhã. O meu próximo voo para Los Angeles era 9h30 da manhã. E a fila da imigração estava muito grande. E quando você vai viajar de avião, você tem que fazer o check-in uma hora antes do seu voo. E como a fila estava enorme, eu não sabia que se eu falasse pro pessoal do aeroporto que eu sou tripulante de navio, eles poderiam me passar na frente, porque eu não poderia perder o voo, até porque eu estava indo a trabalho. Então eu fiquei ali na fila, não sabia de nada, era a minha primeira vez, eu fiquei na fila esperando a minha vez. E demorou muito, gente. Até que chegou a minha vez na imigração, foi muito rápida, não durou nem, acho que nem 4 minutos. O oficial pediu o meu passaporte, ele viu que eu tenho o visto, né, de tripulante, pediu a minha carta da companhia, da empresa de navio e falou pra mim, ok, seja bem-vindo. E aí quando eu fui passar pra poder, né, direto pra sair do aeroporto, ele falou pra mim, segue aquele oficial ali. E aí veio outro oficial e falou assim pra mim, você é tripulante? Eu falei, sim. Ele falou, me segue aqui, por favor. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí eles me levaram pra uma sala, que quando eu cheguei lá, minha mochila tava em cima dessa sala. Eu falei, gente, deu alguma merda aqui. Mas felizmente não, né? Pelo que eu soube, é um procedimento normal deles pra quem é tripulante de navio. Eles estavam ali com as minhas coisas e eles ligam pra companhia de cruzeiro pra saber se você realmente tá indo ali pra embarcar, onde que você vai embarcar e tal. Então eu sentei ali e fiquei mais uns 5 minutinhos. Aí tinha uma oficial, uma mulher, aí ela me chamou e falou, Daniel, tá tudo certo, tá liberado. E aí, como eu tinha ficado muito tempo na fila, eu saí correndo, porque eu tinha pegado a minha mochila, que eu tinha despachado, né, a minha mochila. Eu peguei a mochila para poder ir para outro portão de embarque, para poder pegar o próximo voo, né? Só que o aeroporto é o aeroporto JFK, que em inglês, né, eles chamam de JFK. É um aeroporto gigantesco que tem lá em Nova York. Então eu corria muito nesse aeroporto porque eu tinha que passar por detector de metal, tem todo um processo, né, quando você vai embarcar. Eu tive que fazer um monte de coisa lá, procurar o outro portão de embarque que eu não sabia onde que era a minha primeira vez ali. Eu sei que até eu fazer tudo o que eu tinha que fazer, quando eu cheguei no guichê, gente, para poder pegar outro voo, que foi o meu desespero. Daí quando eu cheguei no outro balcão, né, no outro portão de embarque, eu não vi ninguém esperando o voo, tava tudo fechado. E aí eu cheguei e falei, não é possível que o avião partiu, não é possível que eu fiquei aqui. E eu cheguei pro rapaz lá e ele falou assim pra mim, ele olhou pra mim, eu falei, e o voo? Aí eu dei o meu passaporte pra ele, aí ele falou pra mim, já era. Ele falou, já era. Tava na bandeira vermelha, nem sabia o que era bandeira vermelha. E aí, pelo que ele me explicou, fica na bandeira vermelha lá, eles ficam chamando os passageiros que estão atrasados, né? Acabou que eu não ouvi, porque eu tava em outro lugar lá longe, passando por detector de metal, fazendo todo o procedimento que eu tinha que fazer para poder pegar esse próximo voo. E eu falei para ele, moço, pelo amor de Deus, expliquei minha situação para ele. Eu falei, olha, eu tenho que pegar esse outro voo porque eu sou tripulante, eu tenho que embarcar em tal lugar. Ele falou, olha, sinto muito, mas eu não tenho o que fazer por você. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas, de qualquer forma, graças a Deus ele me ajudou. Ele falou assim pra mim, olha, você vai ali em tal lugar, ele me explicou onde que era o guichê da companhia ali, onde você resolvia, né, algum BO que desce ali e tudo mais. Ele falou pra mim, vai lá no balcão, fica em tal lugar, você vai procurar a companhia, vai explicar a sua situação e vai pedir pra eles te realocarem pra poder te colocar no próximo voo, porque infelizmente o seu voo já partiu. E assim eu fiz. Daí eu achei o guichê, fui lá na companhia pra poder conversar, né, expliquei toda a situação pra menina que trabalha lá.
Daí aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, eu perdi o voo, agora como que eu faço? Ela falou, mas por que você perdeu o voo? Eu falei pra ela, olha, eu tava na fila da imigração e demorou muito, gente, demorou muito. Tinha muita gente nesse dia. E ela falou pra mim, olha, tem outro voo, tinha um outro voo umas 3 horas depois. O meu voo era às 3 horas da tarde, o meu próximo, não, o voo que eu ia pegar pra Los Angeles era às 9 da manhã, e eu ia chegar lá acho que 3 da tarde, uma coisa assim. Como eu perdi esse voo de 9 da manhã, eu só pude pegar outro, que ela me realocou ali na mesma hora, às 4 da tarde. Daí eu fui chegar lá às 9 da noite, às 7 da noite, uma coisa assim. E ela falou, olha, tem um voo aqui, eu vou te colocar nesse voo, mas por favor, não perde. Se você perder esse aqui, não tem mais nenhum. Eu falei, não, não vou perder, agora eu vou ficar super atento. E ali eu sentei ali, eu tava com pouquíssimo dinheiro, eu comprei alguns snacks, assim, né, algum lanche ali no aeroporto, claro, economizando, porque no aeroporto todo mundo sabe que é tudo muito caro. Eu comprei um lanche lá que era muito gostoso. Era um negócio de chocolate que eu não lembro o nome mais, mas muito gostoso. E aí fiquei esperando o próximo voo, né? E aí deu tudo certo. Eu peguei o próximo voo e cheguei em Los Angeles. Daí quando eu cheguei em Los Angeles, tudo certo, eu não tinha que passar pela imigração, porque eu já tinha passado em Nova York, então o meu voo foi doméstico. Cheguei ali, desembarquei, tal, peguei minha mochila, fui ali pegar a van, né, pra eu poder ir pro hotel. E aí cheguei no hotel, finalmente. Ai, aquele alívio, né? Eu falei, finalmente cheguei, depois de ter perdido o voo e tudo mais. E aí, daí beleza, cheguei no hotel e fui fazer o check-in. Daí quando eu cheguei na recepção, né, eu falei pro rapaz, falei, eu tenho uma reserva aqui e tudo mais. Ele falou, você tem algum documento com você? Eu falei, olha, eu tenho aqui o meu passaporte. Serve o passaporte? Ele falou, alguma identidade ou passaporte? Eu falei, não, eu tenho um passaporte. Aí ele falou assim pra mim, não, seu passaporte serve. Se for de verdade, se for você que tiver no passaporte, e se o passaporte for de verdade, serve. Mas aí ele tava brincando comigo. Ele falou, as long as it's you and as long as it's real, it's okay. E aí deu meu passaporte ali pra ele e ele me deu 2 fichas. Uma ficha que era pro café da manhã do dia seguinte e a outra ficha que era pro jantar naquele mesmo dia que eu tinha chegado. E aí me explicou qual era o andar do meu quarto e tudo mais, beleza. E me deu a chave do quarto, né? Que é uma chave eletrônica, ali você coloca ali na fechadura ela já abre a porta do quarto. E beleza. Daí eu segui pro quarto e quando eu entrei no elevador, tinha um rapaz que também chama Daniel e ele estava indo ser um dos seguranças do navio que eu estava trabalhando, ele estava embarcando no mesmo dia que eu. E aí quando ele me viu, parece que ele achou que eu já tinha a cara de tripulante, né? Ele olhou assim pra mim e falou assim, já dentro do elevador. Ele falou, você é tripulante de navio? Eu falei, sim. Ele falou, você tá indo pra navio tal? Eu falei, sim. Ele, eu também tô indo e tudo mais, eu sou o Daniel. Eu falei, eu sou o Daniel também. E a gente se apresentou. E como ele já estava subindo, ele estava no mesmo andar que eu. Ele apertou o botão lá do elevador, subiu, me ajudou, me levou lá no quarto, falou, o seu quarto é ali e tudo mais, agradeci ele, se qualquer ajuda pode chamar, e beleza, e foi tudo legal, assim, um cara bem bacana. E aí, eu deixei minha mala ali a minha mochila ali no quarto e tudo mais, aí desci, né, eu falei, eu vou descer, vou conhecer o hotel, gente, o hotel é a coisa mais linda, e falei, vou conhecer o hotel um pouco, sentar, e depois eu vou jantar. Beleza. Daí, eu... Eu fui, cheguei, né, entregar a ficha pro rapaz, falei, olha, me deram essa ficha aqui, falaram que é do jantar. E, gente, uma coisa que tinham me falado antes de ir para os Estados Unidos é que tudo lá é muito grande, né? Que tudo lá é muito gigantesco e realmente. Avenidas muito grandes, os supermercados, os corredores, né, os produtos, são alas gigantescas, é tudo muito grande, muita opção de muita coisa. O hotel que eu tava era tudo muito grande, é tudo muito gigantesco, as coisas lá, realmente, isso é verdade. E aí, eu dei a ficha pra ele, eu falei assim pra ele, olha, a ficha do jantar e tudo mais, aí ele falou, não, só aguardar aqui. Daí, trouxeram um prato enorme, com um monte de salada, mas era assim, ó, muita coisa, tinha muita coisa naquele prato. Pra mim, aquilo ali era uma refeição completa. E daí eu olhei aquilo ali e falei, caramba, tem muita comida aqui, só que era só salada. Tinha uns molhos, sabe, tipo maionese, aquela maionese verde que a gente tem aqui no Brasil. Tinha tudo quanto é tipo de molho ali, batata, um monte de coisa. E como era muita coisa num prato, eu achei que aquilo ali era a refeição. Falei, gente, mas só salada? Mas enfim, tava cansado. Não tava tão cansado da viagem, porque eu queria ainda aproveitar o hotel, queria sair pra rua pra andar e tudo mais. Falei, vou comer isso daqui, até porque é muita comida, né? Gente, eu mandei ver nessa salada. Eu já tava cheio, eu já tava empanturrado de tanta salada que eu tinha comido. Daí lá vem o garçom trazendo um prato, que era a janta. Aquele primeiro prato ali era só a entrada. Quase que eu não dei conta de comer o restante da janta, mas é porque eu não sabia, porque realmente lá as coisas são em muita quantidade. Daí eu comi, fiquei por ali, né, um pouco, conheci o hotel e tudo mais, tinha um espaço lá enorme. E eu falei, agora eu vou sair pra caminhar. Saí, gente, tava um frio, e eu fui pra lá no mês de abril de 2022. Tava um frio tão grande, eu pensei, na Califórnia, né, o clima não deve ser tão frio assim, mas na época que eu tava lá, eu tava com 3 casacos e eu ainda tava com muito frio, tava muito gelado, ainda tava à noite. Enfim, saí, fui caminhar,
Eu bati muita perna, eu andei muito, pra quem me conhece sabe que eu gosto de caminhar muito. Fiquei batendo perna muito tempo, até tarde da noite. Beleza, voltei pro hotel. Quando eu voltei pro hotel, eu paguei o maior mico. Porque quando eu cheguei lá, que esse cara que também chama Daniel me ajudou, me levou pro quarto, é, beleza, né? Eu tava ali no elevador com ele apertou e falou, ah, você tá no andar 3 e tudo mais, foi junto comigo. E aí, quando eu voltei da minha caminhada, eu entrei no elevador e falei, agora eu vou pro meu quarto. E aí, eu tava sozinho, não tinha ninguém no elevador dessa vez, nessa hora. Aí eu entrei no elevador e apertei ali o terceiro andar. E em elevador, geralmente, quando você aperta ali qualquer botão ali, ele fica com uma luz, né, o azul ou vermelha, indicando o lugar o andar que você apertou. E eu apertava, o negócio não ficava, não pressionava. E a porta do elevador ficava aberta, não fechava. Eu falava, gente, mas que é isso? E eu ficava apertando e a porta do elevador não fechava. E eu ficava assim, e a porta aberta. E o pessoal passava lá fora assim, ficava olhando assim pra mim. Gente, o pessoal deve estar achando que eu sou louco ou que eu sou burro e não sei usar isso aqui. Beleza. Aí eu saí do elevador. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Quando eu saí do elevador, veio 2 ou 3 pessoas e eu só observando. O pessoal foi, entrou no elevador, a porta do elevador fechou e eu fiquei olhando lá no painel, né? Aí apareceu o primeiro, o segundo, o terceiro andar, o elevador subindo. Não, tem alguma coisa errada, gente. Beleza. Chamei o elevador de novo, apertei lá, o elevador abriu, entrei, apertava, a porta ficava aberta. E eu, meu Deus do céu, eu tô com vergonha, porque o pessoal deve estar me vendo na câmera e deve estar achando que eu sou um estúpido, né? Gente, foi assim, ó, foi um dilema. Até que teve um momento que eu saí do elevador e falei, gente, mas não é possível. Eu saí, sentei, tinha uma cadeira assim, né, um espaço de lazer, de frente pro elevador também. Eu saí, sentei assim, eu falei, não, eu quero ver o que tá acontecendo, porque é só comigo isso aqui? O que tá acontecendo? Porque eu entro lá dentro, aperto o botão, ele não vai, por que outras pessoas apertam e ele funciona normal? E aí, o pessoal ia, entrava, falei, gente, mas não é possível. Esperei um tempão. Aí beleza. Aí eu vi um grupo de gente entrando, eu falei, não, agora eu vou, não sei o que vai acontecer, mas esse elevador vai subir comigo. Aí entrei, tinha umas 4 pessoas lá dentro. Quando eu entrei, eu apertava o botão e o pessoal ficava assim, olhando assim pra mim. Daí eu apertando o botão e a porta aberta, né? Aí a chave eletrônica que o cara me deu, que era que eu colocava assim de frente pra porta e ela abria a porta do meu quarto, né? Uma chave magnética. O cara olhou assim pra mim no elevador, ele tirou a chave dele do bolso, colocou assim, aí ele, qual andar que você quer ir? Terceiro andar. Aí ele apertou, aí que o painel liberou para eu poder apertar o andar que eu queria ir. Você tinha que colocar a sua chave e ele liberava para você poder subir, eu não sabia. E aí ficou todo mundo me olhando, sabe? Eu fiquei com tanta vergonha. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, muito obrigado, porque eu não sabia que era assim. Ficou aquele climão dentro do elevador, foi aí que eu descobri que você tinha que colocar essa chave lá. Só que o recepcionista, ele não me avisou isso. E eu não sabia, infelizmente, eu não sabia. E aprendi na hora mesmo. Daí no dia seguinte, né, eu desço pra tomar o café, eu falei, no hotel, né, uma das melhores coisas no hotel é o café da manhã, né. Aí eu desci pra tomar o café, veio um prato, outro prato, nossa, eu acabei cuspindo aqui. Veio outro prato gigantesco, aí tinha batata doce no café da manhã, ketchup, um monte de coisa. Veio uma taça com água e um... Tipo quando a gente vê naqueles filmes, aquelas taças com aquele limão, ou limão ou laranja cortado assim pela metade assim na taça, né? Aquela coisa assim tropical. Veio aquilo assim com a água, veio um monte de coisa, menos o café. O café mesmo puro, que eu gosto de beber, né? E aí eu falei, gente, eu quero tomar café. Aí eu chamei o garçom, né? O cara que tava atendendo ali, o cara que trabalhava ali. Falei pra ele, moço, por favor, eu gostaria de tomar um pouco de café puro. Ele falou, ah, sim, $5. Aí eu falei, gente, tem que pagar, além da diária, eu tinha que pagar um café. Aí foi $5, que na época que eu fui, que estava equivalendo a uns 20, R$ 25. E veio um copo bem grande de café, e veio muito café. E aí eu tomei meu café ali. Mas enfim, o café não estava incluso, né? O café mesmo puro não estava incluso, e foi nesse momento também que eu aprendi. Basicamente foi isso. Depois eu terminei de tomar café, já tinha um ônibus ali esperando, né? Porque tinham mais tripulantes ali esperando para ir pro navio. E aí peguei o ônibus, a gente foi pro navio, cheguei lá no navio, tive que ficar 3 dias de quarentena e tudo mais. E depois disso, a gente ficou fazendo a rota do México e dos Estados Unidos. Eram 2 cidades no México e 2 nos Estados Unidos. E aí eu fui pra Los Angeles e também a gente desembarcava numa ilha lá que eu nem sabia que tinha essa ilha, que eu acho que pertence a Los Angeles, que chama Ilha de Santa Catalina. É um lugar muito lindo. E foi isso, gente. Essa foi a minha primeira vez nos Estados Unidos. Foi uma viagem com um pouco de perrengue, mas foi uma viagem que marcou a minha vida e eu faria tudo de novo. Quando eu lembro dessa viagem, eu falo, meu Deus,
Porque assim, é legal a gente contar, né, as coisas que acontecem na viagem, os momentos maravilhosos que a gente tem, mas muita gente também gosta de saber das histórias loucas, né, dos perrengues que a gente passa. E depois que você passa por tudo isso, no momento ali, quando você está passando por essas coisas, você pensa, meu Deus, eu esperava que tudo fosse andar assim, né, bem na linha, mas nem tudo é perfeito. Isso não quer dizer também que a viagem foi ruim. Quando eu lembro hoje eu fico dando risada. Mas é isso, gente. Essa foi a minha viagem para os Estados Unidos pela primeira vez e eu queria contar aqui para vocês um pouco de como foi. Espero que vocês tenham gostado da história e muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima.